Amados irmãos, Shalom. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da Palavra de Deus. Este programa tem como intuito a difusão da boa nova da salvação como forma de contribuir para a edificação da igreja, o avivamento espiritual da igreja, para que ela possa se manter unida e assim possa lidar com todos os desafios com os quais se deparam no dia a dia, para poderem levar ao avivamento e à testificação da vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno, hoje, enquanto a igreja for a ser aquela anfitriã que vai poder vencer de forma contínua o anticristo que tema a todo custo perseguir os cristãos, afinal assim estão somente a perseguir o próprio Cristo. Este programa tem como intuito a materialização de 4 principais objetivos. O primeiro deles é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, sendo que existe um só Senhor, que é 3 pessoas por natureza, mas, no entanto, um só Deus em glória e poder. O segundo objetivo é o de incentivar o hábito da meditação contínua às Escrituras Sagradas, pois é lá onde nós encontramos todas as respostas aos desafios do dia a dia, e é também a Palavra de Deus que constitui para nós uma lei para que, através da sua obediência, possamos nos manter fiéis nela, isto é, andar no caminho do Senhor, sem nos desviarmos dela, nem para a esquerda, nem para a direita. O terceiro objetivo é o de inculcar nas pessoas, no povo de Deus, o hábito da oração. Orar e vigiar, obedecendo dessa forma a instrução do mestre da oração, Jesus Cristo de Nazaré. Eis que nada fazia sem antes buscar a confirmação de seu Pai através da oração, um momento em que ele, através da intimidade com o Pai, buscava a confirmação das coisas divinas. O quarto e último objetivo é o de promover a união da igreja, pois a igreja nos dias de hoje, ela mantém-se unida através da bibliocentridade, esta que é a orientação que a igreja deve invocar para que dessa forma possa também assegurar a cristocentridade e sendo como um padrão único para que nós possamos ser unidos a Deus Pai por intermédio daquele que é o mediador entre a aliança do Pacto da Graça, que é uma aliança entre Deus e a humanidade, em que Cristo consta como sendo o intermediário. Vamos assim iniciar o estudo de hoje. O tema é Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Esse estudo vai contemplar 2 capítulos do livro de Gênesis, livro de criação, livro da origem. Então nós vamos iniciar no capítulo 18, a meio do capítulo 18, precisamente no versículo número 16, todo o resto, os restantes dos versículos do capítulo 18, depois vamos entrar para todo o capítulo 19, dos versículos 1 até versículo número 38. Por questões metodológicas de estudo e também por aquilo que são os objetivos e os resultados esperados que pretendemos ao fim desse estudo adquirir, nós vamos segregar esse estudo em 5 partes. A primeira parte, vamos tratar sobre o tema o amigo de Deus. Amigo de Deus, aqui referimos à amizade entre Deus e Abraão, isto é, a intimidade que existia entre Deus e Abraão. Então vamos aprender sobre qual era o segredo dessa intimidade entre Deus e Abraão. A segunda parte, nós vamos estudar sobre o tópico Abraão intercede por Sodoma. Esta intercessão, nós vamos ver que é uma oração que Deus faz a Deus a interceder para que Deus poupasse justos que existiam numa terra que era abundante em ignomínia para com Deus. A terceira parte desse estudo é quando Ló, agora em Sodoma, ele recebe 2 anjos que saíam de Abraão, que antes tinham visitado Abraão, quando foram falar com Abraão e foram anunciar os planos
os planos de Deus. Então, nessa altura, Ló recebe 2 anjos e vamos perceber como é que isto ocorre, sendo que antes Abraão recebeu três homens e agora diz que Ló recebe 2. Então vamos perceber essa terceira parte, como é que ocorre, o que é que está por detrás da recepção de Ló desses 2 anjos em sua casa. A quarta parte desse estudo é quando os anjos dão uma instrução a Ló para que Ló fosse poupado da ira de Deus, isto é, Ló e sua família, para que eles fossem poupados da ira de Deus, é resultado daquela intercessão que antes Abraão tinha feito para que Deus poupasse os justos que lá se encontrassem. A quinta e última parte é quando nós vamos estudar sobre a degeneração, isto é, a depravação ou depravação moral e ética que foi cometida pelas filhas de Ló. Isto também é resultado de atos que ocorreram antes, promovidos pelo próprio Ló, e como é que isto depois foi contribuir para essa depravação ou desaprovação moral da atitude das filhas de Ló, que depois criou ou deu origem a 2 povos, que são os Moabitas e os Amonitas, eis que depois foram grandes inimigos do povo hebreu ou do povo de Deus. Então vamos agora sim, antes de entrarmos com profundidade ao estudo 2, vamos recuar o que é que estudamos na última aula. A última aula foi capítulo 18, versículos 1 até 16. Tivemos como tema de estudo acolher estrangeiros é receber a Deus. O que aconteceu no estudo anterior, que é o Gênesis capítulo 18, versículos 1 até 16. Nesse estudo, nós vemos Deus aparecer a Abraão. Mas Deus aparece a Abraão em forma de 3 homens, 3 mensageiros, 3 anjos. Mas aqueles 3 anjos eram representativos de Deus. E Abraão reconhece que ali era Deus a quem ele recebia. Abraão encontrava-se à entrada da tenda da sua casa. Abraão, vendo esses 3 homens, levanta-se e vai diante daqueles homens e convida-os para que eles fossem encontrar descanso em sua casa, oferecendo água para que ele lavasse os pés desses visitantes, oferecendo-os pão para que eles recobrassem as forças e oferecendo descanso para que após a refeição e o descanso eles pudessem continuar a sua viagem. E Abraão acrescenta dizendo que certamente os mensageiros levariam uma boa nova para o seu servo. E ele trata-os por dizendo: meu senhor, mas eram 3 pessoas. Então aqui vê-se que Abraão reconhece que era Deus que o visitava. Nós sabemos que por relato nesse estudo que se viu mais adiante, é que esses homens disseram a Abraão: faça-o como disseste. E Abraão então organiza toda uma logística, falando a Sarai para que ela preparasse a refeição. Ele serviu a esta visita e ele permaneceu de pé enquanto aquela visita se alimentava, recobrasse as forças. E depois disso, então, os mensageiros anunciam a Abraão o motivo ou a boa nova que eles levavam até Abraão. Então, quando eles anunciam que dali a um tempo, isto é, dali a 1 ano precisamente, Sarai, sua esposa, que agora já era Sara, não Sarai, seria mãe de um filho. Sara, ouvindo isso, ela se ri, mas riu de incredulidade, porque significa que ela desacreditou, tendo em conta aquilo que era a sua situação física. E o anjo diz a Abraão: por que Sara ri? Haverá algo que seja impossível para Deus? E prontos, esta foi a síntese daquilo que foi o estudo
da aula anterior, capítulo 18, livro de Gênesis, versículos 1 até o versículo número 16, em que Abraão recebe esses mensageiros como sendo estrangeiros, e Abraão reconhece que através daquela visitação ele estava sim a receber a Deus. Precisamente neste ponto é onde vai iniciar o estudo do dia de hoje. O que acontece? Sucede que logo após este diálogo, esta conversa, este anúncio da boa nova dos mensageiros para Abraão, Deus pensa consigo mesmo e diz: ocultarei eu a Abraão os planos que eu tenho. Isso, em primeiro lugar, nos remete naturalmente ao livro de Amós, profeta Amós, um dos profetas menores, capítulo 3, versículo 7, que consta lá que Deus nada faz sem anunciar aos seus profetas. E Deus então continua dizendo: eu tenho conhecido Abraão e vejo que Abraão tem sido fiel a mim. E certamente que Abraão irá educar, cuidar, ensinar, instruir os seus filhos com justiça e retidão. E eu já fiz uma aliança com Abraão, porque Deus já tinha feito uma aliança com Abraão no capítulo 17, versículo número 1, quando Deus aparece a Abraão e diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sê perfeito e ande no meu caminho. É o que Abraão diz a Deus. Quando Abraão, depois de seguida, faz uma aliança de circuncisão com Abraão, prometendo que iria abençoar Abraão e toda a sua descendência infinitamente. Então Deus agora, ele pensa consigo mesmo: ocultarei eu os planos que eu tenho para Abraão, sendo que Abraão é um homem escolhido por mim. Eu tenho conhecido o caráter de Abraão, porque desde que eu fiz a aliança com ele, ele tem andado retamente, ele tem sido justo, ele tem sido reto. Certamente ele há de cumprir a aliança, isto é, certamente Abraão vai instruir os seus filhos no caminho da justiça e da retidão. Então Deus abre-se para Abraão dizendo: o clamor da iniquidade de Sodoma e Gomorra tem subido até mim. E eu quero descer para ir aferir se isto é ou não verdade. Isso remete-nos naturalmente ao livro de Gênesis capítulo 10, versículo número 10, livro de Gênesis capítulo 4, versículo número 10, quando irmão de Abel, quando Caim atrai Abel até o campo e depois, vingando-se de Abel, tira a vida a Abel, o próprio Caim. Depois Deus desce a Caim e pergunta: Caim, onde é que está o teu irmão Abel? E Caim diz: por acaso eu sou guarda do meu irmão? Deus de seguida diz a Caim: a voz do sangue do teu irmão clama por mim. O que significa isto? Deus, ele é o Criador dos céus e da terra. Não há nada que ocorre que escapa dos seus olhos. Consequentemente, o sangue de Abel, ao ter sido engolido pela terra, porque Deus criou a terra, então a terra falou para Deus. E Deus disse:
a súplica do sangue do teu irmão subiu até mim. Agora, Deus diz a Abraão que o clamor de Sodoma e Gomorra tem subido até mim. E eu quero descer para ir saber se isso é ou não verdade. Nós podemos aprofundar isto, naturalmente, se olharmos para o livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 a 12, em que lá consta que a mão de Deus não é curta para não salvar, e os ouvidos de Deus não são surdos para não ouvir. E versículo seguinte, no 12, consta que a iniquidade dos ímpios eles próprios conhecem. Porque é algo que anda com eles. É algo que eles conhecem tão bem quanto ninguém, a não ser eles próprios, Deus, conhecem. O livro de Provérbios, livro de Sabedoria, capítulo 32, versículo 3, diz que Deus abomina os ímpios e Deus é íntimo dos justos. Precisamente aqui, Deus está a contrapor dois opostos. Ímpios, por um lado, que são os cidadãos de Sodoma e Gomorra. Justo, por outro lado, que é Abraão. Deus revela a Abraão os seus planos pela sua justiça. E Deus abomina o comportamento dos ímpios, que são cidadãos de Sodoma e Gomorra. Então Deus anuncia assim a Abraão os seus planos, dizendo que eu quero descer para ir aferir se isto que tem subido até mim é ou não verdade. De seguida, diz a palavra do Senhor que aqueles 3 mensageiros, nessa altura Abraão está a falar com 3 mensageiros. Vamos perceber essa parte também que é muito importante. Está a falar com 3 mensageiros, mas enquanto Abraão fala com esses 3 mensageiros que foram lhe visitar, Abraão reconheceu que era Deus quem lhe visitava. Isso nos remete a que? Trindade. Por isso é que, enquanto Abraão falava com aqueles 3, havia um que falava, uma voz que falava. Os outros permaneciam calados. E depois dizem que 2 mensageiros partem para Sodoma e deixam Abraão ali. Mas Abraão continuou na presença do Senhor, é o que diz a palavra de Deus. Significa que ficou um, que é o próprio Deus, ficou com Abraão, permaneceu com Abraão. E 2 daqueles foram. Então você vê que esses 2 eram o que agora? Anjos, que foram para Sodoma. Então Abraão continua na presença de Deus, gozando da intimidade que Abraão tinha com Deus por ser considerado justo aos seus olhos. Abraão diz a Deus: Senhor, poderá o Senhor castigar igualmente o justo com o ímpio, sendo que o Senhor é misericordioso e bondoso e retribui cada um na proporção da sua fé? Naturalmente que isso remete a que Deus, Ele é o único quem pode julgar. Quer retribuindo favoravelmente aos justos, quer desfavoravelmente aos ímpios. Então, Abraão provoca o Senhor, Abraão começa a interceder, Abraão começa a orar, porque Abraão estava na presença, continuou na presença de Deus. Foram os homens, mas Abraão continuou na presença de Deus. E Abraão começa a orar, começa a interceder. Por quê? Abraão sabia que em Sodoma estava quem? Seu sobrinho Ló. Ló sendo justo por um lado, no meio daquele povo,
Ló, sendo sobrinho de Abraão, por outro lado, Abraão encontrava-se numa situação difícil. E porque ele era justo, conforme diz o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 12. E o livro do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz que Deus ouve, atende a oração do justo. Então Abraão começa a orar para Deus. Senhor, poderá o Senhor tratar igualmente o justo e o ímpio? Depois Abraão, então, faz um desafio para Deus. Disse, dentre todo aquele povo de Gomorra existirem 50 justos, não poderá o Senhor poupar esse povo? Então Deus responde para Abraão, dizendo que em atenção a 50 justos que houverem em Sodoma, irei sim poupar o povo de Sodoma, mesmo que existam os demais sejam ímpios, mas se houverem 50, irei poupá-los. Abraão, não se contendo, continua a interceder. Abraão continua a baixar-se diante de Deus. Abraão continua a clamar pela justiça e misericórdia de Deus, dizendo, Senhor, se houverem pelo menos 45 justos diante de todos, não poderá o Senhor poupar esse povo? O Senhor diz, sim, atenção a esses 45 justos, eu irei poupar esse povo. Abraão continua a interceder para o Senhor, diz, Senhor, se ainda houverem 40 justos em meio a todo este povo, não poderá o Senhor poupar a todos eles em atenção a estes 40 justos? O Senhor diz, sim, Abraão, pouparei esses 40 justos. Abraão estava a clamar. Abraão estava a interceder. Abraão estava a pedir favores de Deus. Abraão disse, Senhor, se houver pelo menos 30 justos em meio a todos tantos ímpios, não poderá o Senhor poupar esse povo? O Senhor disse, sim, se houverem 30 justos, eu irei poupar o povo de Sodoma. Porque Abraão estava cheio de clamor, cheio de energia, cheio da presença de Deus. Abraão disse, Senhor, se houverem 20 justos em meio a esse povo, não poderá o Senhor poupar? Deus disse, sim, Abraão, se eu encontrar 20 justos, eu irei poupar esse povo. Abraão ainda não estava contente. Abraão disse, Senhor, se houver 10 justos em meio a todo este povo, não poderá o Senhor poupar os sodomitas? O Senhor disse, sim, Abraão, se eu encontrar 10 justos, eu irei poupar o povo de Sodoma. E diz a palavra de Deus que depois Deus retira-se da presença de Abraão. E ficou essa promessa de Deus, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Deus não é um homem para mentir. E Deus havia prometido a Abraão que se encontrasse 10 homens justos em Sodoma, ele iria poupar Sodoma. Porque Abraão conhecia o caráter de Deus. E, efetivamente, inicia o versículo número 19. Portanto, já Abraão, ao ter intercedido por Sodoma, ter negociado com Deus para a misericórdia divina, o apóstolo Paulo diz que o Senhor, ele é justo, ele é reto. Da mesma forma que ele não poupou no tempo de Noé, ele não poupou os cidadãos de Sodoma. Também ele não pouparia todos aqueles que fossem a crer em falsos profetas, em falsas profecias.
e que se desviassem assim da palavra do Senhor, que é o Evangelho verdadeiro, o Evangelho pleno. Da mesma forma, ele iria ser justo. Tal como foi ontem, também seria naquela altura. Efetivamente, partem e chegam 2 anjos, 2 mensageiros, daqueles 3 que estavam com Abraão, partem 2 e chegam a Sodoma. Diz a palavra do Senhor que quando chegam a Sodoma, quando entram a Sodoma pelo portão de entrada à cidade de Sodoma, encontrava-se lá sentado Ló. Isto tem um sentido porque assentar-se à porta de uma cidade significa alguém que vela pela justiça. Esse era o papel de Ló, porque Ló era um justo em meio a muitos ímpios. E Abraão assentava-se à entrada da cidade quando chegam esses 2 mensageiros a fim de irem confirmar o clamor que subia de Sodoma e Gomorra até Deus, para Deus ir aferir se era verdade ou não. Quando chegam esses 2 mensageiros, Ló imediatamente levanta-se e vai até aqueles 2 mensageiros, prostra-se diante deles e convida-os à sua casa. A mesma tradição de hospedagem que mostrou a Abraão, mostra agora a Ló, mas quando Ló recebe esses 2 homens, Ló diz, meus senhores, plural, diferentemente de Abraão que disse, meu senhor. Ló diz, meus senhores. Estava Ló a receber 2 anjos. Abraão recebeu Deus. Estes 2 anjos, Abraão oferece-lhes aconchego sem murmurar. De contrário, Ló convida-os a ir até a sua casa para que os lavasse os pés, servisse-lhes uma refeição, para que eles descansassem, porque já era muito tarde. Quando eles chegaram, fazia-se muito tarde, era à noite. Lavar os pés, oferece-lhes lavar os pés, servir-lhes uma refeição e descanso. Para que na manhã seguinte, o Lord, ele se comprometeu, eu irei vos despertar logo cedo, para que vocês continuem a vossa viagem, a vossa missão. Aqueles 2 mensageiros respondem prontamente a Ló, dizendo que nós iremos descansar na praça da cidade. Rejeitaram. Só que Ló, sabendo que aqueles eram anjos, Ló insistiu com os homens para que eles fossem à sua casa. E os anjos então acabam por aceitar. Então seguem Ló até ao destino que era a casa de Ló. Chegados à casa de Ló, os homens foram acolhidos. Ló serviu-lhes a refeição como prometeram, lavou-lhes os pés. E, de repente, antes deles se deitarem, todos os homens de Sodoma, jovens até idosos, foram e cercaram a casa de Ló e exigiram que Ló tirasse para fora aqueles hóspedes ou aqueles estrangeiros que Ló tinha recebido lá onde? Na entrada da cidade. Eles disseram a Ló, tire para fora esses estrangeiros que tu recebeste, porque nós queremos lhes conhecer.
Então, a resposta, Ló sai para fora da casa, fecha a porta e implora aqueles homens para que não fizessem mal aos estrangeiros e que eles, então, pudessem fazer o que lhes aprouver as suas 2 filhas virgens, para que eles, querendo, pudessem conhecer as suas filhas virgens. Aqui nós vemos um caso em que Ló, ao querer proteger 2 estrangeiros, que ele reconhece que são anjos do Senhor, mensageiros do Senhor, ele, para negociar aquilo que seria o quê? Aquilo que seria uma pacificação, para negociar um resgate daqueles homens, ele oferece as suas próprias filhas virgens para aqueles homens. O profeta Isaías diz que o pecado dos sodomitas era injustiça social. O profeta Ezequias diz que o pecado dos sodomitas era imoralidade, gula, ganância, orgulho e falta de cuidado com os pobres e os necessitados. O profeta Jeremias defende que o pecado dos sodomitas era a sua imoralidade. Ora, o termo sodomia é precisamente um adjetivo do nome Sodoma, pois esta era, em poucas palavras, a grande imoralidade, o grande pecado destes concidadãos. Eram homossexuais. Desta forma, aqueles homens, quando ouvem a proposta de Ló, que queria negociar o resgate daqueles 2 estrangeiros, aqueles homens, então, iram-se contra Ló, dizendo: esse estrangeiro que é o Ló, que era um estrangeiro na terra deles, mas foi acolhido por ele, diz: esse estrangeiro agora quer ser juiz em nossa terra. Então vamos fazer-lhe pior do que aqueles estrangeiros que ele está a querer defender. Então eles, de uma forma violenta, empurram a Ló. E eles o empurrarem a Ló, usando da força, aqueles 2 anjos, eles rapidamente recuperam a Ló, colocam Ló dentro de casa e ferem todos aqueles homens com cegueira. E aqueles homens ficaram todos cegos, sem poderem ver a porta onde poderiam entrar para encontrar aqueles 2 anjos mensageiros, tampouco poderiam identificar a Ló, o qual eles também queriam fazer a justiça sobre Ló, muito menos encontrar o caminho para acederem às filhas de Ló. Diz a palavra de Deus, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que Deus cega o entendimento das pessoas que prostram-se diante dos deuses deste mundo. Porque esses negam a luz do Evangelho. Neste caso, aqueles homens, ao rejeitarem
a pacificação por parte de Ló, estavam a rejeitar a luz do Evangelho. A palavra de Deus diz também que, de acordo com o livro de João, capítulo 4, versículo 16, diz que nós devemos retribuir o mal com o bem, porque somente Deus é quem faz justiça, de acordo com Romanos 12, 14. Somente Deus é quem faz justiça. Estes homens são feridos com cegueira. E eles deixaram de ver, de enxergar coisa alguma, porque rejeitaram a luz do Evangelho, em que no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 29, Cristo diz: eu sou o caminho. Diz a quem? Diz aos seus discípulos. E ele diz: e vocês conhecem o caminho. Quer dizer, antes Cristo diz: vocês conhecem o caminho. Eu vou para a casa do meu pai, onde existem muitas moradas. Depois voltarei e levar-vos até lá. E vocês conhecem o caminho. E eles perguntam: como é que nós vamos conhecer o caminho? Como é que nós vamos conhecer o destino se nem sequer conhecemos o caminho? Isto é, Cristo estava a dizer: vocês conhecem o destino, aonde eu vou. Eles dizem: como é que nós vamos conhecer o destino se nem sequer conhecemos o caminho para chegar ao destino? Então Cristo diz a eles: eu sou o caminho. Lucas 6, 29. Estes homens rejeitaram a luz. E a iniquidade deles ia se multiplicando, tal como Deus disse a Abraão. Ia descer somente para ferir. Chegado lá, encontra aquela situação. Então, logo os anjos dizem imediatamente a Ló. Por quê? Porque os anjos não tinham encontrado quantos? 10 justos sequer. Para poupar o quê? Para poupar Sodoma. Então, Deus logo decreta. Então, aí Deus já começa a falar agora para Ló. Antes eram os mensageiros. Então, Deus já começa a falar a Ló. E diz a Ló: eu irei destruir Sodoma com lago de enxofre. Eu irei lançar lago de enxofre para destruir Sodoma. Naturalmente que esta é a condenação apocalíptica que nós encontramos no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 9, em que nós vemos que todos aqueles que prostram-se diante do anticristo serão lançados no lago de enxofre, ou no lago retroalimentado pelo enxofre, no lago de fogo alimentado pelo enxofre. Diferentemente de todos aqueles que rejeitarem, quem são esses? São aqueles que irão sofrer perseguição pelo nome de Cristo. Estes serão separados para o Monte Sião. Então Deus fala a Ló: eu irei destruir Sodoma. Então agora, vemos então, os anjos já começam a instruir a Ló. E dizem assim: Ló, recolhe imediatamente a tua família, rapidamente, os teus genros, as tuas filhas, e leve-os para fora, porque eu quero destruir Sodoma. Ló, ele dirige-se para os seus genros, aqueles que seriam os maridos das suas filhas ainda virgens. E ele exorta os reis, só que estes eram cidadãos sodomitas, os genros de Ló, e diz-lhes: recolham-se rápido, vamos sair daqui, porque Deus vai destruir. Só que eles acharam gracejo, porque eles não tinham fé, não viviam na justiça, não conheciam a justiça, tampouco andavam no caminho da retidão. Então eles acharam aquilo piada.
começaram a se rir de Ló. Então Deus logo diz a Ló: Ló, não tens tempo. Leva as tuas 2 filhas e a tua esposa e retirem-se daqui. Vão até ao monte, escondam-se no monte, porque lá não serão alcançados. Ló então implora a Deus, diz: Senhor, peço-te que em vez de ir até o monte, porque antes de eu chegar ao monte, eis que a tua ira pode me alcançar. Peço-te que eu vá até uma cidade aqui próxima, para eu lá me esconder com a minha família. Então Deus diz a Ló: Ló, vai-te rapidamente para esta cidade, esconda-te, porque eu nada posso fazer antes de tu chegares. Por quê? Ló era justo. Então, em atenção a Ló, Deus poupa Ló, mas não poupa toda a cidade, porque não encontrou 10 justos, tal como Deus tinha prometido a Abraão. Então, Ló sai imediatamente com as suas 2 filhas, com a sua esposa, e partem em direção a esta cidade. Quando estão próximo à cidade, quase a entrar à cidade, então começa a destruição lá atrás. Sodoma. Quando começa a destruição lá atrás, a esposa de Ló olha para trás. O que significa essa atitude? Significa que ela ficou com o coração ainda lá atrás. Quando ela olha para trás, ela logo seca. Ficou uma estátua. E perdeu ali pronto a salvação. Ló continuou com as suas 2 filhas, obedecendo a instrução que Deus tinha dado a Ló e que Ló tinha transmitido à sua família. Mas a sua esposa não creu porque não tinha aquela fé pura. Não tinha aquela fé pura, orgânica. É verdade que existe uma distinção entre o teólogo puro e o teólogo orgânico, mas não tinha aquela fé pura. E assim, Ló e suas filhas chegam à cidade e introduzem-se naquela cidade, escondem-se naquela cidade. E aquela cidade foi chamada de Soar. Soar, que em hebraico significa uma cidade pequena, um esconderijo. Porque aquela era, por um lado, a dimensão daquela cidade, que ela era tão pequena, tão minúscula. Por isso foi atribuído esse nome a esta mesma cidade, Soar. Eles, quando entram lá, escondem-se. Então Abraão, ele ao acordar o dia seguinte, ele vê uma grande fumaça. E Abraão olha para aquela zona, vê que aquela zona é Sodoma, perdão. Então ele vinha para cima uma grande fumaça. Era o culminar daquela revelação que Deus tinha feito a Abraão. Consequentemente, significa que Abraão percebeu que Deus não encontrou lá 10 justos para poupar Sodoma. Então começa esta última parte de geração das filhas de Ló. Após terem sido poupados no dia seguinte, Ló então leva as suas filhas e decide mudarem-se agora para o monte. Porque Ló receou que ele pudesse sair de Sodoma, tivesse energia, força, para chegar a tempo antes de aquele largo de fogo alimentado com enxofre lhe alcançasse. Então ele preferiu ir para uma cidade que era um local mais próximo, para se esconder, para proteger a vida. Então, depois de haver sido destruído Sodoma no dia seguinte, então Ló recolhe as 2 filhas e agora mudam-se para aqueles montes. E partem para os montes. Chegados aos montes, eles então ficam a habitar num esconderijo ali no monte.
que chamamos de no monte, caverna. E ele passa a habitar ali na caverna com as suas filhas. O que aconteceu? As suas filhas, porque elas também ainda tinham o coração, até certo ponto, a Sodoma, porque lá elas conviviam numa atmosfera, num ambiente que tinham várias pessoas. Elas ainda eram virgens e não conheciam homem. Elas então começaram a recear que não tivessem descendentes e que, consequentemente, a descendência do pai terminasse nelas, que eram mulheres. O que elas então conjecturam? As duas filhas de Ló. Então a mais velha diz à mais nova: embriaguemos o nosso pai de vinho hoje à noite, para que nós possamos nos deitar com ele, de forma a que a descendência do nosso pai não termine em nós. Embriagando Ló de noite, a mais velha deita-se com o pai Ló não se apercebe nem à noite, nem ao amanhecer, de tal forma que a mais nova depois reporta, a mais velha reporta a mais nova que havia conseguido esse plano. Consequentemente, elas também no dia seguinte voltam novamente a embriagar o pai de vinho. No caso, a mais nova introduz-se nos aposentos do seu pai Ló, deita-se com seu pai e, igualmente, consegue para elas salvar a descendência do seu pai. O que acontece é que o incesto, naquela altura, naqueles povos, era uma prática comum, mas neste caso, Ló está a colher a consequência da sua escolha, quando lá, separando-se com Abraão, Ló preferiu habitar no verde, aquilo que os seus olhos físicos lhe enganaram. Ele perdeu a revelação espiritual, foi se introduzir no meio de um povo que era impiedoso. Por esse motivo é que Ló já vivia sentado na porta da cidade. Isso é que Ló estava descontente com aquela perversidade que ele encontrou ali naquela cidade. Mas já tinha esposa, já tinha filhas. Consegue salvar as filhas. E depois, por esse ato, a filha mais velha gerou os moabitas. E a filha mais nova gerou os amonitas. Uns como outros, quer os moabitas, quer os amonitas, tornaram-se grandes inimigos dos hebreus. Significa que os netos de Ló tornaram-se grandes inimigos do seu avô, porque eles acusavam os hebreus de terem lhes usurpado a sua terra. Terra essa que Deus tinha prometido a Abraão, por aliança com Abraão. Queria fazer herdar Abraão e toda a sua descendência após Abraão. Então, desta forma, instalando-se esta rivalidade entre esses povos que descenderam dessa forma, nós assim terminamos o estudo do dia 2, na primeira parte, que é a exposição. Fica agora aberto o momento para a colocação de questões, de sugestões, para podermos
tornar o nosso estudo ainda mais profundo e insidioso. Obrigado. Quero, em primeiro lugar, agradecer pelo estudo de hoje. Trago aqui algumas questões. A primeira questão é: qual foi o motivo para a mudança do nome da esposa de Abraão de Sarai para Sara? A segunda questão: como Ló soube que os homens eram anjos, que os dois homens tratavam de anjos do Senhor? A terceira questão: que atitudes devemos ter para poder receber Deus em nossas vidas, assim como Abraão recebeu? Que atitudes devemos ter para poder receber Deus em nossas vidas, assim como Abraão recebeu? A paz, irmãos. Obrigado. Eu também tenho aqui algumas questões para enriquecer mais o nosso estudo. A primeira questão é: será que o povo de Sodoma e Gomorra sabiam que existe um Deus? A segunda questão: o Abraão era amigo de Deus e o Ló também era temente a este Deus? A seguir: era o costume de Ló assentar-se na porta da cidade? A última: qual é a lição a tirar no caso da mulher do Ló, que não foi salva e ficou uma estátua? Estimados irmãos, saudações. Queria desde já agradecer pela rica e forte aula que tivemos hoje. Ainda mais quando se fala de Sodoma e Gomorra, porque todos nós, como seres humanos, temos estas duas cidades dentro de nós, e a nossa missão é lutarmos nós próprios com as nossas próprias forças para destruirmos essas cidades dentro de nós, para que Deus possa vir habitar. Porém, para completar este meu entendimento e essa alegria que é esta aula, irei tecer assim algumas questões. A primeira destas é: como é que hoje podemos encontrar justiça de Deus em meio a tanta impiedade e adoração a falsos deuses? Como é que podemos trabalharmos a nós próprios por forma a sermos íntimos e amigos de Deus? De seguida, qual é o significado por detrás de lavar os pés dos estrangeiros, dos anjos e dos servos do Senhor? Como vencer a cegueira espiritual inculcada a nós por pregadores que adoram a si próprios? Como vencer a cegueira espiritual
inculcada a nós por pregadores que adoram a si mesmo. O que é viver no dia a dia a entrega da nossa outra face a aqueles que nos agredirem, a impiedade e a idolatria de Sodoma e Gomorra terminou com a sua destruição. Para fechar, de que precisa munir-se o servo para destruir as práticas sodomitas e a cegueira por estes trazem ao povo de Deus. Amados, muito obrigado por estas 14 questões que foram aqui colocadas, todas elas muito boas e que vão agregar qualidade, intensidade e interesse para aquilo que é a matéria de estudo do dia 2, matéria de reflexão, que se destina não somente aos nossos anseios imediatos, mas também para todos os outros que também participam direta e indiretamente a este culto de ministração da palavra. Então, pelo mesmo Espírito que operou em vós, que vos inspirou a trazerem estas questões, possa também nos conduzir, nos inspirar a trazermos uma resposta que seja a vontade perfeita do Senhor na edificação da igreja, que é o desiderato último destas sessões de ministração da palavra. A primeira destas é: qual foi o motivo para a mudança de nome de Sarai para Sara? Nós vimos no relato do capítulo 17, que é a aliança da circuncisão, em que Deus aqui faz esta nova aliança com Abraão, para que Abraão fosse ser um pai de uma geração infinita de reis, e que esses depois também passassem a ter o mesmo caráter que Abraão. Neste interregno, o que é importante notar, o que é dignificante registrar, é a forma como Deus se apresenta a Abraão quando vem estabelecer esta aliança com Abraão. Deus apresenta-se com Abraão dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. E Deus diz a Abraão: Abraão, sê perfeito e andai no meu caminho, porque eu quero fazer uma aliança contigo, para que essa aliança possa perdurar por gerações após a tua geração. Então, nesta passagem de seguida, Deus diz: já não vais te chamar Adão, mas vais te chamar Abraão. Já não vais chamar, Abraão, mas chamaste a Abraão. Portanto, primeiro Deus muda o nome de Abraão para Abraão, que significa pai de muitas nações. E depois ele também muda o nome de Sarai para Sara. Só que antes de mudar o nome, anunciar que iria mudar o nome de Sara, de Sarai para Sara, Abraão diz: mas eu já tenho um filho que é Ismael. Então Deus diz: não é esse que eu irei fazer a minha aliança com ele, mas será outro que há de ser das entranhas da tua esposa Sarai. E ela já não mais se chamará Sarai, mas sim Sara, que significa mãe de muitas nações. Então aqui Deus estava a confirmar o chamado a Abraão
como a Sara, para que eles passassem a ser pais espirituais. De forma que, como pais espirituais, eles pudessem descender filhos espirituais. Filhos espirituais esses são aqueles que vão se ocupar de ser os instrumentos de salvação da humanidade. E nos dias de hoje, esses filhos espirituais de Abraão e de Sara são aqueles que anunciam o Evangelho. Número 2. Como é que Ló soube que os dois homens tratavam-se de anjos do Senhor? Ló, ele era um homem que tinha conhecido os passos de fé, porque Ló tinha convivido com Abraão. Ló, por um lado, era sobrinho de Abraão, mas quando Deus chama Abraão, desde lá a terra de Harã, onde Abraão havia sido introduzido com seu pai, Terá. Saem da terra de Uz, da caldeira, vão para Harã. E Harã depois perde a vida, Terá, fica lá Abraão. E Deus então chama Abraão a partir de Harã, diz: sai daí e vai para uma outra terra que eu hei te mostrar. Abraão, obedecendo a Deus, de lá sai, levando consigo quem? Seu sobrinho Ló e sua esposa Sarai. Então estes testemunharam, viveram a fé de Abraão. O que significa que Ló, ele conhecia a fé de Abraão. Ló vivenciou o testemunho de fé de Abraão, porque Abraão viveu pela fé. Desde que saíram de Harã, chegaram à terra de Canaã. Ló testemunhou Abraão no seu ato de fé a erguer um altar. Ló que chegou a Betel e a Siquém, depois a Betel. O primeiro ato de Abraão foi levantar um altar e orar em ação de graças ao Senhor. Saíram de lá, foram para o Egito. Abraão leva igualmente Ló e Sarai. Então, Ló já tinha cultura, já tinha vivenciado com este homem que é considerado o pai da fé. Por esse motivo é que Ló sabia da importância de ser justo, praticar a justiça. O que é praticar a verdadeira justiça? É cuidar dos estrangeiros. Todos aqueles sofrem justiça social. Crianças, órfãos, viúvas, estrangeiros. Abraão, Ló, era estrangeiro ali. E ele vê estrangeiros ali também a chegar. Então, ele já tinha esse princípio, essa cultura, esse valor em si. Por essa razão é que ele trata dessa forma, recebe dessa forma os estrangeiros, porque Ló sabia que tratar bem aos estrangeiros é tratar bem ao próprio Deus. Esta é que é a revelação que Deus tem por intermédio da fé quando nós agimos com justiça diante daqueles que sofrem de justiça social. Então nós aí estamos a fazer a vontade de Deus, estamos a imitar o próprio Deus, estamos a fazer aquilo que Deus faria, mas Deus está a fazer por nós. Então Ló fez como instrumento de Deus aquilo que era a vontade do próprio Deus, que era receber aqueles estrangeiros. Então Ló, ao receber esses dois estrangeiros, já acolher a eles e prometer que iria cuidar deles. Ló assim estava a agir como o próprio Deus, estava a acolher estrangeiros e estava também a acolher dessa forma o próprio Deus. Por essa razão é que depois os anjos se revelaram a ele, a Ló. Em decorrência do quê? Da atitude de Ló. Ló, quando vê os dois homens, está a ver homens. Mas a atitude de fé dele está a despertar os olhos espirituais a não ver só homens, mas pela sua fé,
a praticar a justiça de Deus. Quando você pratica a justiça de Deus para um homem comum como tu, então ali estás a agir como Deus agiria. Estás a agir com o coração de Cristo. Ali então Deus se revela assim. Então foi isto que aconteceu para que o Ló tratasse os anjos desta forma. Número 3, que atitudes devemos ter para receber a Deus em nossas vidas, assim como Abraão recebeu a Deus em nossas vidas? Deus conhecia o caráter de Abraão. É por isso que a palavra de Deus, hoje, quando nós estudamos, nós vimos, Deus diz assim: ocultarei eu a Abraão os meus planos. Eu tenho visto a obra de Abraão. Porque Deus conhecia Abraão. Via como Abraão o quê? Andava. Deus conhecia o quê? O caráter de Abraão. Outras pessoas conheciam a reputação de Abraão, o exterior de Abraão, mas Deus conheceu o caráter de Abraão. Então, Deus, por conhecer o caráter de Abraão, Deus reforça a sua vontade em Abraão, dizendo: Abraão, sê perfeito e andai no meu caminho. Então, isto é a atitude que nós devemos ter para receber Deus em nossas vidas. O que é andar no caminho do Senhor? Andar no caminho do Senhor é receber a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, refletir na mensagem que a palavra de Deus tem para nós e guardar a palavra de Deus no nosso coração, porque a palavra de Deus, ela não vem para encher a nossa cabeça ao ponto de nós conhecermos muitos capítulos, versículos, até o ponto de dizermos nós conhecemos a Bíblia Sagrada, ou até nós nos orgulhamos, dizemos que nós estudamos teologia, conhecemos a Deus. Não. É como a palavra de Deus, ela te modifica o teu interior, o teu ser, o seu coração. Por isso que Cristo disse: eu venho para circuncidar o crepúsculo do vosso coração. Então, esses são os que andam com Deus, são os que guardam a sua palavra. Por esse motivo é que eles começam a testemunhar a Deus. Como? A sua atitude, o seu caráter muda. Então, eles começam a testemunhar a Deus através dos frutos do Espírito Santo. Tal como o apóstolo Paulo discorre, quais são os frutos do Espírito Santo? Então, os frutos do Espírito Santo são estes: longanimidade, amabilidade, mansidão, amor. Tudo isto são virtudes que quem guarda a palavra de Deus, quem anda no caminho de Deus, começa a manifestar no seu caráter, porque aqui o caráter é alterado pela própria palavra, que ele passa a praticar essa palavra, guardando a palavra no seu coração. Número 4. Será que o povo de Sodoma e Gomorra sabia que existe um Deus? Vamos analisar a coisa assim. Toda pessoa sabe que existe um Deus. Toda pessoa tem uma fé ordinária. Até o ateu tem uma fé ordinária. Sabe que existe um Deus. Mas ele pode não chamar de Deus tal como nós chamamos. Pode não tratar a Deus tal como nós tratamos. Pode não venerar a Deus com o tratamento e a veneração e o respeito que um Deus Criador merece. Isso chama-se temor a Deus. Uma coisa é saber, outra coisa é ter temor. O povo de Sodoma e Gomorra não tinha temor a Deus. Por isso é que eles faziam aquilo que lhes aprovesse. Porque não conheciam, não tinham temor a Deus, não sabiam que esse Deus, ele é amor, mas também é justiça, é duro, é exigente, é rigoroso. E exige de nós o quê? Retidão. Por isso que Deus disse a Abraão: ser perfeito e andai no meu caminho. Estes não agiam assim. Viviam como lhes conviesse. Não tinham temor a Deus. Então, eles sim sabiam que existe um Deus, mas eles não tinham temor a Deus. Por essa razão é que viviam como
entendessem. Número 5. Abraão era amigo de Deus e Ló, ou melhor, se o Abraão era amigo de Deus, Ló era temente a Deus. Bom, veja que até comentamos um pouco antes sobre o temor, a parte de Ló. Então, mas aqui já estamos a falar de Ló, antes estávamos a falar dos sodomitas, cidadãos de Sodoma e Gomorra, agora estamos a falar de Ló. Ló era temente a Deus. Ló conhecia Deus. Ló conhecia Deus. E Ló era temente a Deus. Mas Ló desenvolveu o seu temor com o andar do tempo e foi aprendendo o temor na base dos erros que foi cometendo no passado. Nós vamos ver a evolução de Ló, nós vamos ver que Ló, ele vai mudando a sua forma de lidar com Deus. Antes Deus nem falava com Ló, falava com Abraão. Depois já Deus fala com Ló. Só que Ló já tinha tomado certas atitudes no passado, decisões, por assim dizer. Que essas decisões do passado levaram com que ele conhecesse consequências dos caminhos que ele seguiu. Mas Ló desenvolveu sim temor a Deus. Então, Ló era temente a Deus, mas não era amigo de Deus. Porque quando falamos de amigo de Deus, é um grau de intimidade, de proximidade, a forma como Deus se revela para a pessoa. Deus foi se revelando a Abraão de diversas formas, em diversos momentos. E em cada momento que Deus se revelava a Abraão, dizia os seus planos. Depois Abraão cumprisse, Deus voltava a Abraão, falava de outra forma para Abraão, apresentava-se de uma outra forma a Abraão. Assim sucessivamente. Porque Abraão, quando Deus chama Abraão, Abraão tinha a idade de 75 anos. E Abraão foi vendo milagre após milagre. E a fé de Abraão foi crescendo. E Deus foi se revelando de outra forma para Abraão. De forma que Abraão ia se aproximando cada vez mais de Deus. Ia se tornando íntimo de Deus. À medida que ele ia obedecendo a Deus. Então, Ló era temente a Deus. Abraão era amigo, temente e amigo de Deus. Significa que Abraão era íntimo de Deus. Então aqui nós vemos dois níveis de fé diferentes que resultam do caráter desses dois homens. O caráter de Abraão versus o caráter de Ló. Número 6. Era costume de Ló se assentar à porta da cidade. O que acontece é que Ló, no meio dos sodomitas, Ló era um homem que era temente a Deus. E ele não praticava aqueles atos que desagradavam a Deus, ao ponto de Deus ir a Abraão e dizer que o clamor de Sodoma e Gomorra subiu até mim, vou descer para saber se isto é verdade ou não. Aquilo era pelos cidadãos de Sodoma e Gomorra. Ló vivia em Sodoma e Gomorra. Sim, vivia em Sodoma e Gomorra. Mas Ló não se comportava como estes. Ló desaprovava o comportamento deles. Por essa razão é que nós vemos um Ló solitário, que diferentemente dos outros que ficavam a festejar, a comer, a beber, à procura de casamentos com homens, relações homossexuais, Ló se separava e ficava como um sentinela à porta da cidade. E é assim que Ló é encontrado quando os dois mensageiros entram na cidade de Gomorra. Ló está sentado à cidade como um atalaia, como um juiz que pode discernir entre o certo e o errado. Então, este era a atitude e a posição de Ló nesta altura, ali em Sodoma e Gomorra. Número 7.
Qual é a lição a tirar no caso da mulher de Ló, que não foi salva e ficou seca como sal, como diz ali a palavra? A lição que nós podemos tirar é que Deus oferece a salvação a todos. A salvação é oferecida a todos. Por essa razão é que os anjos dos homens dizem a Ló: separa, avisa e leve os teus familiares para um lugar seguro, porque eu quero destruir, quero passar a fio de espada, quero voltar tudo anátema. Então, coube a Ló transmitir essa verdade. Ló diz: saiamos daqui a correr, vamos para outro sítio, sem olhar para trás. Então, a salvação foi oferecida a todos. Porém, a justificação é mediante o quê? É mediante a fé. Fé, neste caso, que é o que? É obedecer à instrução que foi dada a eles pelos anjos por via de Ló. A esposa não tendo obedecido, não foi justificada, porque não teve fé, não creu. Por esse motivo é que ela não foi salva e não escapou da mão dura do Senhor. Número 8. Como é que hoje podemos encontrar justiça de Deus em meio a tanta impiedade e adoração a falsos deuses? A justiça de Deus nos dias de hoje, conforme nós temos estado a falar na questão anterior, é mediante a fé. É mediante a fé. E ser um homem de fé nos dias de hoje é ser diferente. Ser diferente custa caro. Porque as pessoas vão te perseguir, não vão te compreender. E ser diferente, ter fé, implica você desagradar até a si próprio, a sua própria carne. E implica não viver para agradar as pessoas, agradar os homens, ser aprovado pelos homens. Mas viver unicamente para agradar e ser aprovado a Deus, que é quem nos justifica pelos nossos atos de fé. Então, nós podemos encontrar a justiça de Deus em meio a tanta impiedade e adoração a falsos deuses, quando nós somos diferentes. Quando buscamos agradar a Deus, quando andamos no caminho do Senhor, quando somos retos e obedientes ao Senhor. Número 9. Como é que podemos trabalhar em nós para sermos íntimos e amigos de Deus? Temos falado, Abraão foi íntimo e amigo de Deus. Por quê? Porque Abraão era justo e era reto. Então, por isso é que ele tornou-se íntimo e amigo de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Provérbios capítulo 32, versículo 3 diz que Deus abomina os ímpios e é íntimo dos justos. Então, dessa forma é que nós podemos trabalhar em nós, é nos tornarmos justos, andar no caminho do Senhor, sermos íntegros, sermos retos. Isso não significa ser perfeito, significa nós reconhecermos as nossas culpas, nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados e gradualmente nos esforçarmos para não viver no pecado e gradualmente sair do pecado, movimentar-se, mover-se, ajustar-se, crescer, empenhar-se, aplicar-se, dedicar-se, esforçar-se para ser justificado por Deus. E assim a palavra de Deus vai lhe tornar um homem justo e perfeito diante de Deus, ainda que você não seja perfeito diante dos homens, pois somente nós somos justificados diante de Deus. Número 10. Qual é o significado por detrás de lavar os pés dos estrangeiros, dos anjos
e dos servos de Deus. Lavar os pés significa identificar-se como servo. Por isso é que Abraão disse àqueles 3 anjos: aceitem passar por minha casa, porque certamente a vossa visita não é em vão. Aceitem a oferta do seu servo. Abraão se identificou como servo quando recebeu a Deus, através de 3 homens. Então, lavar os pés significa estar ao serviço das pessoas. Nós nos tornamos servos de Deus para, através deste serviço, deste ofício, podermos fazer a obra de Deus. O que significa fazer a obra de Deus? É servir a Deus através das pessoas. Então, lavar os pés significa humilhar-se. E humilhar-se não significa rebaixar-se. Humilhar-se é tão somente saber tratar bem as pessoas. Significa isto, muitas das vezes, nós negarmos a nós próprios. Por quê? Lavar os pés significa, muitas das vezes, você deixar de lado o seu status, o seu grau acadêmico, a vanglória, a classe social, para poder se fazer igual às pessoas e depois inferior. Porque um servo é aquele que se inferioriza diante das pessoas para poder servir as pessoas, tornando-se útil para as pessoas. Essa é a atitude de um servo. É esvaziar-se, retirar todas as capas, protótipos, para não ser corrompido com isso e ser como Cristo, porque Cristo, ele se esvaziou de toda a glória e saiu do trono, fez-se igual aos homens e depois se inferiorizou diante dos homens, para que ele, como um estrado, pudesse então ser o meio de salvação das pessoas. Então, ser um servo, lavar os pés, é esvaziamento, é humilhar-se. Número 11. Como vencer a cegueira espiritual inculcada por pregadores que adoram a si mesmos. Então, a cegueira espiritual, de acordo com 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, a cegueira espiritual é ocasionada pela idolatria a deuses deste mundo. Então, como é que nós podemos vencer esta cegueira espiritual? Como é que nós podemos vencer esse orgulho? Então, nós vencemos a cegueira espiritual quando nós não vemos as coisas com os olhos físicos. Não lemos nem procuramos entender a palavra de Deus com a nossa compreensão humana. A nossa compreensão é limitada para compreender as coisas sobrenaturais. Os nossos olhos físicos, eles julgam aquilo que é limitado pela nossa mente. Mas para você ver muito além, compreender a sabedoria de Deus, você tem que se rejeitar a si próprio e buscar essa inspiração divina sem julgar, olhar sem julgar, escutar sem julgar. Então, dessa forma, nós conseguimos vencer a cegueira espiritual e passarmos então a crer no sobrenatural. Como? Através da fé. Tendo chegado a este momento, queremos agradecer esta oportunidade
de junho termos comungado na palavra do Senhor. Deixem ficar os vossos comentários sobre este tema e não esqueçam de fazer like e de subscreverem para seguirem as nossas páginas. Partilhem este material, este maná, com os vossos contatos, com a vossa rede de contatos, para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontrem este material junto aos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.